posso te contar uma coisa louca? A viagem no tempo existe, e hoje eu vou provar isso. Há uma grande variedade de fotos e vídeos por aí que foram apresentados como evidências de viagem no tempo, que variam de artefatos verdadeiramente bizarros a pinturas históricas que desafiam a mente. E hoje nós vamos investigar o melhor do melhor. E o mais legal de tudo, a gente vai descobrir como o lendário físico Albert Einstein descobriu que a viagem no tempo é cientificamente possível, e o evento real chocante que provou que ele estava certo. Então, suba a bordo da máquina do tempo do Fala Sério e vamos viajar no tempo. Relógio perdido. Viajar para o passado parece uma boa ideia, mas com as doenças, os banheiros primitivos e a falta de Wi-Fi, eu definitivamente não gostaria de ficar preso lá. Mas se a gente considerar a ideia um tanto maluca de que viajar de volta no tempo pode e realmente acontece, é justo supor que muita coisa pode dar errado quando a gente viajar no tempo. E o que poderia ser pior para um viajante do tempo do que perder um relógio? Bom, algumas pessoas acreditam que algo assim realmente aconteceu. Deixa eu te explicar. Foi em 2008, quando arqueólogos descobriram uma tumba de 400 anos na China. A tumba estava selada por séculos, mas dentro, envolto em terras e rochas, eles encontraram um anel esculpido na forma inconfundível de um relógio de pulso, e até estava escrito nele que era um relógio suíço. Agora, relógios de pulso não tinham sido inventados quando a tumba foi selada, muito menos relógios em miniatura do tamanho de anéis que nem esses. E a Suíça nem existia como país até 1848, então a representação misteriosa de um relógio suíço levou algumas teorias interessantes. Primeiramente, que a pessoa enterrada na tumba era um viajante do tempo, que se transportou para o passado com o anel e o deixou para trás. A segunda teoria é que o viajante do tempo era absolutamente minúsculo, e o anel era o seu relógio de tamanho normal. E a terceira teoria, bom, tem uma visão mais cética. Os céticos argumentam que, embora a tumba não tivesse sido oficialmente aberta em mais de 400 anos, alguém deve ter entrado sorrateiramente e perdido o anel antes da chegada dos arqueólogos. Essa teoria parece mais provável do que viagem no tempo, mas outros argumentaram que os arqueólogos tendem a ser muito bons em descobrir se uma tumba está devidamente selada, e nada aparentemente havia sido roubado dela, coisa que se esperaria de um intruso desse tipo. Mas críticos mais severos sugeriram que a descoberta pode nunca ter ocorrido, embora a notícia tenha sido compartilhada por meios de comunicação semi-confiáveis, como o Daily Mail. As informações eram um tanto escassas, e não houve atualizações oficiais desde então, levantando dúvidas sobre a autenticidade dessa história. Esses pontos conflitantes significam que o mistério não foi oficialmente resolvido, então no momento cabe a você decidir se o anel é uma evidência de um ladrão de túmulos desajeitado, um viajante do tempo azarado que nunca conseguiu voltar para casa ou um jornalista muito criativo. Mas espera só até o mundo ouvir sobre o Rolex que a múmia de Tutankhamon foi encontrado usando. Digitando no passado. Um relógio que desafia o tempo é uma coisa, mas e quanto a um celular que apareceu no passado? O esperado foi pintado por Ferdinand Waldmiller em 1860, mas teve um ressurgimento em popularidade em 2017, depois que as pessoas notaram que a pessoa nele está claramente mandando mensagens de texto. Algumas pessoas que comentaram na internet afirmaram que isso era prova de viagem no tempo, e uma delas até editou o objeto nas mãos da garota para que emitisse luz, que nem um telefone. Essas fotos convincentes, semi-alteradas, acabaram viralizando. Então, um especialista em arte austríaca chamado Gerard Weinpolter rapidamente esclareceu, explicando que na obra original de Waldmiller a mulher está segurando na verdade um pequeno livro de orações, e não um iPhone. A mulher está folheando orações, e não usando o Tinder, mas a pose é notavelmente semelhante. E eu posso dizer que eu conheço pessoas que têm o telefone e os aplicativos meio que como uma religião, mas a peça de Waldmiller não é a única pintura que foi usada como prova de viagem no tempo. Esse mural foi pintado por Umberto Romano em 1937, para homenagear o William Pynchon, um colono que fundou Springfield, no Massachusetts. A camisa rosa chamativa de Pynchon deveria ser o foco central da pintura, mas a maioria das pessoas está mais interessada na representação de um homem nativo americano que está olhando para o que parece ser um iPhone. Então, o que é isso aqui? Definitivamente não é um livro de orações dessa vez. Bom, historiadores explicaram que o objeto misterioso provavelmente deveria ser um espelho de mão ou uma cabeça de machado, porque os dois eram itens comuns de troca na época, e os espelhos de mão eram particularmente valorizados pelos nativos, mas a maneira como o homem nativo está segurando o objeto é tão semelhante a um telefone que não é difícil imaginar que ele na verdade é um viajante do tempo disfarçado, tweetando ao vivo a chegada de William ou tirando uma selfie com seu traje ousado. Além dessas pinturas, também há evidências fotográficas que parecem sugerir a existência de viajantes no tempo que enviam mensagens de texto, tipo essa foto de um trabalhador de moinho em 1911. Parece mesmo que o cara tá ali olhando o Instagram na pausa para almoço, mas os céticos apontam
apontaram que você não pode realmente ver o que ele está segurando, e ele poderia estar olhando para um caderno ou um relógio de bolso. Com todas essas explicações alternativas, é justo dizer que a foto não é uma evidência concreta de viagem no tempo, mas eu ainda não posso deixar de me perguntar o que as pessoas dos anos 1900 iam enviar por mensagem se os telefones existissem. Estranho Salvador. Se Hollywood nos ensinou algo sobre viagem no tempo, é que um viajante do tempo não deve interferir com o passado. E encontrar os seus ancestrais ou salvar a vida de alguém pode criar um paradoxo que afeta o presente. Infelizmente, ou melhor, felizmente, alguns viajantes do tempo não obedecem essas regras. E em 2019, a vida de Serdar Benissi foi salva por um homem que ele acredita ter viajado no tempo. E, incrivelmente, esse momento foi filmado por câmeras de segurança. Esse vídeo mostra Serdar parado em um mercado em Adana, na Turquia, quando um estranho o toca no ombro. Quando Serdar se virou para falar com o homem, ele se deparou com a tampa aberta de um caminhão balançando na sua direção. O aviso do estranho deu a Serdar tempo suficiente para desviar de uma colisão fatal com a grade, mas quando ele se virou para agradecer o homem por salvar sua vida, ele desapareceu. Quando o vídeo foi postado na internet, o homem misterioso foi apelidado de Anjo da Guarda, que viajou no tempo para salvar a vida de Serdar. Infelizmente, o estranho nunca se apresentou para confirmar ou negar essa teoria. Então ainda não sabemos quem ele é, se ele sabia que a tampa ia balançar em direção a Serdar ou como é que ele desapareceu depois do incidente. Esse sim é um verdadeiro mistério. Celebridades pelo tempo. Se os viajantes do tempo existem, eles fizeram um ótimo trabalho em manter um perfil discreto, mas alguns deles estão claramente se escondendo à vista de todos, porque há evidências fotográficas de que as celebridades mais famosas do mundo são capazes de viajar no tempo. Jay-Z pode ter muitos problemas, mas viajar no tempo não é um deles. Isso ficou claro em 2013, quando a Biblioteca Pública de Nova York compartilhou uma foto de um homem que parecia exatamente com ele, passando o tempo em uma esquina do Harlem em 1939. Os dois homens são incrivelmente semelhantes, e os dois são de Nova York, mas infelizmente a gente não pode ouvir se o Jay-Z de 1939 rima tão bem quanto seu equivalente moderno. O rapper não é o único famoso cujo sósia apareceu no passado. A carreira de comédia de Eddie Murphy começou na década de 1970, mas ao que parece ele tá por aí há muito mais tempo. Essa foto dos anos 20 mostra um homem que se parece exatamente com ele, e a figura anônima até compartilha o mesmo bigode. A semelhança entre os dois é impressionante, mas algumas pessoas têm mais de um sósia. Vladimir Putin se tornou presidente da Rússia em 2000, mas essa foto de 1920 faz parecer que ele está servindo seu país há mais de 100 anos. Esse soldado russo se parece exatamente com Putin, só que essa foto foi tirada logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. Putin também tem outro sósia histórico, que foi fotografado em 1941, lutando pela Rússia durante a Segunda Guerra Mundial. Só que Putin não nasceu até 1952 e nunca serviu no exército russo. Mas quando você compara sua aparência com esses soldados misteriosos, a semelhança é impressionante. E isso levou a acusações de que Putin é ou um viajante do tempo que gosta de lutar nas guerras históricas da Rússia, ou um vampiro que está vivo há centenas de anos. E você, o que acha que aconteceu aqui? Me conta suas teorias sobre o Putin aí nos comentários. Martelos e dinossauros. Embora muitos artefatos que as pessoas dizem ter viajado no tempo possam ser facilmente explicados, alguns objetos misteriosos são bem mais enigmáticos. Em 1936, um casal de London, no Texas, descobriu isso na prática, depois de dar um passeio e se deparar com um martelo preso dentro de uma pedra. Quando mostraram a sua descoberta a alguns especialistas, foi determinado que era provavelmente um tipo de martelo usado por ferreiros americanos no final dos anos 1800. Quando os proprietários do martelo fizeram uma análise da rocha ao redor em um laboratório, descobriram que ela havia se formado há mais de 100 milhões de anos, quando a Terra era dominada pelos T-Rex. O fato de uma rocha antiga cercar o martelo do século XIX convenceu algumas pessoas de que ou um viajante do tempo levou a ferramenta para o passado e a perdeu, ou que era evidência de uma civilização mega antiga e perdida. Mas os geólogos logo apresentaram uma teoria mais racional. Eles explicaram que se alguém tivesse deixado o martelo em uma rachadura na rocha cretácea, minerais poderiam gradualmente se formar ao redor do objeto em apenas algumas centenas
centenas de anos. Para um olho não treinado, essa camada de minerais pareceria exatamente com o resto de uma rocha cretácea, embora tenha se formado bem mais recentemente. Atualmente, o martelo de London é propriedade de um colecionador particular, que afirma ser evidência de uma sociedade antiga, mas se recusa a permitir que cientistas façam mais testes nos minerais ao redor da ferramenta. E eu acho que esse é um grande sinal de alerta de que a teoria dele é um monte de bobagem. Mas olha, é bem divertido imaginar o martelo sendo usado por viajantes do tempo que queriam lutar contra dinossauros. Calçados modernos. Em 2016, arqueólogos descobriram algo absolutamente bizarro, um par de tênis de 1500 anos. Esses artefatos antigos foram encontrados enterrados nas montanhas Altai, na Mongólia, e se assemelhavam muito aos designs de calçados da Adidas e K-Swiss. Não é difícil ver por que as pessoas interpretaram essa descoberta como a prova de um viajante do tempo que encontrou seu destino na antiga Mongólia. Mas os arqueólogos explicaram mais tarde que, ao examinarem a descoberta em um laboratório, descobriram que os chamados tênis, cuja análise confirmou terem sido produzidos há mais de um milênio, eram na verdade um par de botas de couro costuradas à mão típicas da época. Padrões listrados não são tão modernos quanto você pode achar, com casos de roupas listradas descritas até mesmo na Bíblia hebraica, e meias listradas que nem essas sendo usadas pelos antigos egípcios. Portanto, embora essa escolha de moda seja apenas uma coincidência na sua semelhança com a Adidas, não é a única vez que um indivíduo histórico foi acusado de usar tênis modernos. Essa pintura de 1652 é o retrato de um menino de Ferdinand Ball. A peça foi exibida na National Gallery de Londres em 2019, e durante a exposição, muitos visitantes brincaram que a marca branca nos sapatos da criança parecia com o logo da Nike. A National Gallery até postou sobre a observação no Twitter, pedindo aos seus seguidores para encontrar o detalhe moderno na peça. Depois que essa postagem viralizou, algumas pessoas na internet começaram a sugerir que a criança realmente estava usando tênis da Nike. Essas teorias de calçados de viagem no tempo foram reforçadas pelo compartilhamento de fotos editadas, que faziam com que a mancha branca parecesse ainda mais o símbolo da Nike, até que especialistas em arte intervieram para explicar que a marca branca no sapato do menino não é o logo de uma marca, é só sua meia. Eles explicaram que os sapatos do século XVII eram frequentemente projetados com pequenos buracos nas laterais, que revelavam as meias de quem usava. Então os sapatos antiquados do garoto são mais adequados para um baile formal na corte real do que para jogar basquete. Moda futurista. Ao olhar através da história, a gente pode identificar diferentes períodos pelas suas tendências de moda distintas. Os homens das cavernas usavam peles, os romanos usavam togas, e os homens dos anos 1940 usavam ternos e chapéus. Quer dizer, exceto esse cara aqui. Agora, os óculos de sol, a camiseta estampada e a câmera digital desse hipster não pareceriam fora de lugar em uma cafeteria moderna. Mas, incrivelmente, essa foto foi tirada na Colômbia Britânica em 1941. O estilo do cara não se encaixa de forma alguma no período. E teóricos da conspiração argumentaram que a sua moda futurista é evidência de que ele viajou no tempo. O homem definitivamente não parece o típico cavaleiro dos anos 40, mas pode haver explicações lógicas para suas escolhas de moda. Primeiro, a aparente camiseta gráfica estampada do viajante no tempo é quase certamente um suéter tricotado, que exibe o logo dos Montreal Maroons, um antigo time de hóquei profissional que costumava competir na NHL. Os Maroons se dissolveram completamente em 1947, então é improvável que um homem do futuro tenha uma das suas camisetas. Além disso, os óculos de sol do homem podem ser vistos como um acessório moderno, mas na verdade estavam amplamente disponíveis nos anos 40. A revista Life chamou os óculos de sol de uma nova moda em 1938, então esse cara poderia facilmente ter comprado um deles em 1941. Da mesma forma, a câmera do homem pode parecer moderna, mas câmeras pequenas como a Kodak 35 Rangefinder estavam amplamente disponíveis ao público nesse ano, e ele poderia ter comprado uma em qualquer loja de eletrônicos. Todas essas evidências sugerem fortemente que o traje do homem poderia ter sido comprado nos anos 40, então ele é provavelmente só um cara estiloso, pra quem a única coisa temporal é o seu guarda-roupa que combina com todas as épocas. Agora, tem uma roupa que é legitimamente usada pelos verdadeiros viajantes do tempo do nosso mundo, mas você vai ter que esperar um pouquinho pra descobrir o que é. Ficção e realidade. Agora, essa próxima peça de evidência não é só uma foto granulada, é um livro inteiro. Philtillery é um romance de ficção escrito por Morgan Robertson em 1898, e a trama trata de um navio britânico chamado The Titan, que afunda no Oceano Atlântico Norte depois de colidir com um iceberg. Isso te soa familiar? Quando o livro foi lançado, teve um sucesso moderado, mas recebeu uma nova onda de atenção 14 anos após a sua publicação, quando o próprio Titanic afundou da mesma forma exata. O livro de Robertson previu perfeitamente o desastre,
E há algumas semelhanças muito loucas entre o Titanic e o Titan fictício. Os dois navios eram transatlânticos de luxo considerados inafundáveis, mas os dois afundaram no Oceano Atlântico em abril, e nos dois casos não havia botes salva-vidas suficientes para salvar todos os passageiros. Essas semelhanças são bem impressionantes. Então, quando o Titanic afundou em 1912, muita gente acusou Robertson de ser um viajante do tempo que sabia que a tragédia ia acontecer. Morgan afirmou que as semelhanças eram puramente coincidências, e o seu livro se baseava em seu extenso conhecimento de construção naval e na sua crença de que um iceberg era a maneira mais provável de um transatlântico afundar. Mas nem todos estavam convencidos, e teóricos da conspiração ainda comparam a capa de Phil Tillery com pinturas do Titanic para provar a existência de viagens no tempo. Essa aqui foi bem assustadora, então me conta o que você acha aí nos comentários. Fã futurista. Agora a gente vai ver uma batalha verdadeiramente atemporal entre duas forças poderosas. Em 1995, Mike Tyson terminou um período de 3 anos na prisão e voltou ao ringue para lutar contra Pat McNeely no MGM Grand. O retorno de Tyson foi um grande evento, mas hoje ele foi ofuscado por um cara na plateia, que parecia estar tirando fotos de Tyson com um smartphone. Nenhum dos celulares primitivos de 1995 conseguia tirar fotos, levando teóricos na internet a acreditar que um viajante do tempo assistiu à luta icônica e usou um smartphone para fazer alguns registros. Em 2020, Mike Tyson reconheceu publicamente essa teoria no seu podcast, admitindo que a visão o assustou quando alguém lhe mostrou a imagem. Mas céticos argumentaram que o dispositivo do cara misterioso é provavelmente só uma pequena câmera de vídeo, como a Logitech Photoman. Essas câmeras de vídeo já existiam nos anos 90, e os seus designs portáteis se assemelham muito ao dispositivo desse cara, além de compartilhar um formato vagamente similar com os smartphones modernos. Essa certamente parece ser a explicação mais provável, embora, pra ser honesto, se eu fosse um viajante do tempo, eu não ia conseguir pensar em muitos eventos esportivos melhores pra voltar do que uma luta do Mike Tyson nos anos 90. Atendendo chamadas. E vamos seguir na ideia de celulares que viajam no tempo. Essa foto de 1943 mostra um grupo de soldados em uma rua em Reykjavik, na Islândia, enquanto um homem de sobretudo fala ao celular no fundo. Celulares não existiam na década de 40, então algumas pessoas acreditam que o cara viajou no tempo ou é um espião de guerra usando alguma tecnologia secreta. Essas teorias são bem empolgantes, mas céticos apontaram que não há como prová-las. E o homem também poderia estar fazendo algo muito menos interessante, tipo tirar cera do ouvido. A foto granulada é definitivamente inconclusiva, mas há evidências em vídeo de alguém falando ao celular em 1928. Esse vídeo é uma filmagem dos bastidores de O Circo, um filme de Charlie Chaplin dos anos 20. O aparecimento de um celular num filme mudo é muito louco, mas especialistas apresentaram uma hipótese convincente que não envolve viagem no tempo. Em 1924, a empresa de tecnologia de comunicação Siemens inventou um aparelho auditivo portátil, que consistia em um amplificador de microfone que o usuário segurava perto do ouvido. Essa ação imita de perto a maneira como usamos celulares. Então os especialistas concordam que a mulher misteriosa estava provavelmente usando um desses dispositivos ou uma marca semelhante. Essa definitivamente parece ser a explicação mais provável para o vídeo, mas pessoalmente eu tô desapontado que a senhora não seja uma avó viajante do tempo que distribui doces para as figuras históricas. Através do espaço e do tempo. A nova Catedral de Salamanca é um edifício impressionante na Espanha, construído entre 1513 e 1733. A fachada da catedral está coberta por entalhes ornamentados, com representações de criaturas míticas, figuras históricas e a imagem inconfundível de um astronauta. Agora, como exatamente um astronauta acaba esculpido em um edifício de 500 anos? É só uma coincidência de semelhança? Bom, não é, porque definitivamente é um astronauta, mas aí vai o motivo de ele estar lá. A catedral passou por restaurações em 1992, e um restaurador chamado Jerônimo Garcia foi encarregado do projeto. É tradicional que restauradores adicionem novos detalhes a um edifício antigo, como uma assinatura, e o governo de Salamanca permitiu que Jerônimo adicionasse algumas esculturas modernas à fachada, incluindo uma gárgula comendo um sorvete e um astronauta flutuando pelo espaço. Mas essas esculturas modernas replicam perfeitamente o estilo da fachada original da catedral, então realmente parece que um viajante do tempo viajou para o século XVI para esculpi-las. Mandando um deb. Se
Se a viagem no tempo realmente existisse, todo mundo ia querer visitar a construção das pirâmides, os dinossauros e uma certa creche na Áustria em 1889. Mas esse suposto viajante do tempo voltou para a França na década de 40, ajudou a derrotar as potências do eixo e ainda fez essa pose aqui para comemorar. Agora, se você é um entusiasta das tendências de hip hop como eu, sabe que essa pose, chamada de dab, foi popularizada em 2015 e os nossos bisavós definitivamente não estavam fazendo isso nos anos 40. Isso convenceu alguns internautas de que o soldado britânico nessa imagem viral é um viajante do tempo. Mas não é de surpreender que a foto tem uma explicação melhor. Acontece que a letra D de dia D não significa dab, e esses soldados são na verdade atores, trabalhando como figurantes no filme Dunkirk. O diretor Christopher Nolan contratou mais de 6 mil figurantes para retratar soldados no seu filme. E antes que alguém alterasse essa foto com um filtro preto e branco, ela mostrava claramente um deles fazendo um dab para comemorar o fim de um longo dia no set, e não uma vitória na Europa. Agora, esse vídeo de uma dança do Fortnite na Lua, esse aqui é totalmente real, tenho certeza. Fósseis tecnológicos. Em 2016, um jornal britânico chamado The Express alegou que arqueólogos encontraram algo muito estranho durante uma escavação na Áustria. O objeto se assemelhava muito a um celular dos anos 90, mas quando os arqueólogos o dataram em laboratório, descobriram que ele tinha mais de 800 anos. E eles também determinaram que o seu teclado estava escrito em cuneiforme, uma forma antiga de escrita usada há 5.500 anos no Oriente Médio. O Express insinuou que o teclado cuneiforme era evidência de viagem no tempo, mas quando o artigo se tornou viral na internet, um artista chamado Carl Weingartner se apresentou para explicar que o artefato era na verdade uma das suas esculturas. Weingartner criou a escultura em 2012, mas quando postou as fotos dela na internet, fóruns de conspiração começaram a republicá-las junto com a história falsa sobre os arqueólogos austríacos. Quando o Express relatou a sua história em 2016, não compartilhou a origem real do artefato. Infelizmente, apesar do Express ser um jornal famoso, frequentemente comete erros, trazendo manchetes falsas e sensacionalistas que nem essa. Então lembrem-se, tenham cuidado com a fonte das suas notícias. Embora os antigos celulares Nokia possam ser ultra duráveis e muito versáteis, a sua gama de especificações não cobre viagem no tempo, quer dizer, pelo menos até onde se sabe. Um incidente igualmente sensacionalista ocorreu em 2009, quando um controle de Nintendo 64 dos anos 90 foi supostamente descoberto fossilizado em uma rocha. Teóricos da conspiração enlouqueceram, observando que leva pelo menos 10 mil anos para os fósseis se formarem, e assim os sinais de viagem no tempo foram acesos de novo. Na verdade, o dispositivo e seu invólucro foram criados por um artista chamado Christopher Locke, como parte da sua exposição Fósseis Modernos. Locke criou a exposição pegando peças de tecnologia de diferentes décadas e moldando-as em concreto. Os AirPods fossilizados e os celulares tijolão de Locke foram esculpidos em um ateliê, mas artefatos semelhantes foram criados acidentalmente. Um exemplo disso ocorreu em 2020, quando um internauta compartilhou uma foto de um verdadeiro celular Nokia que encontrou preso em uma rocha. À medida que a postagem viralizou, ninguém tinha certeza de como esse celular foi parar lá. Uma teoria é que trabalhadores da construção devem ter acidentalmente derramado argamassa líquida sobre um celular enquanto cimentavam o caminho. Essa teoria não foi comprovada, mas explicaria como o celular ficou preso dentro da pedra. Ou será que isso é apenas o que os viajantes do tempo querem que a gente acredite? Viagem no tempo de verdade. Até agora, a gente desbancou muitas evidências falsas de viagem no tempo. Mas será que a viagem no tempo realmente é possível, do ponto de vista científico? Bom, surpreendentemente sim. Tá, mas presta atenção. Os cientistas ainda não descobriram como viajar para o passado. Mas em 1905, Albert Einstein provou que viajar para o futuro é possível. Acontece que essa é a foto mais convincente que pode te provar que a viagem no tempo existe. Porque esse quadro negro contém a teoria da relatividade restrita de Einstein. Essa teoria e a sua contraparte, a relatividade geral, são bem famosas, mas a maioria das pessoas não sabe que partes dessas teorias detalham como a velocidade com a qual um objeto se move e a sua distância de uma fonte de gravidade maciça, como a Terra, podem afetar como o objeto experimenta o tempo. Parece bem esquisito, né? Bom, foi isso que os fabricantes cheios de conhecimento de alguns dos primeiros satélites GPS também pensaram. Mas quando eles lançaram satélites que contavam com relógios atômicos precisos até o nanosegundo, ficaram surpresos com o que encontraram. Minutos após
após a ativação, comparados com os relógios que tinham na Terra, os relógios internos do satélite estavam funcionando muito ligeiramente mais rápido, o suficiente para tornar a leitura do GPS inútil. Dentro de algumas poucas horas, as leituras de GPS estavam imprecisas por dezenas de quilômetros. A partir desse ponto, os satélites GPS tiveram que ter sistemas de compensação incorporados, porque eles haviam provado sem querer que as teorias de Einstein estavam certas. Especificamente, a teoria da relatividade restrita de Einstein afirma que um objeto que se move mais rápido em relação a outro vai experimentar o tempo mais lentamente. A teoria da relatividade geral, por sua vez, nos diz que o tempo passa mais rápido para um objeto quanto mais longe ele estiver de uma fonte de gravidade. Esses dois princípios, funcionando juntos no espaço aparentemente em opostos, não se cancelam completamente, e a relatividade geral tende a prevalecer no que diz respeito aos objetos que orbitam a Terra. Isso significa que objetos que orbitam a Terra normalmente experimentam o tempo passando mais rápido do que os que estão na Terra, a menos que estejam orbitando muito mais rápido do que a Terra gira. Em contraste, Einstein calculou que se você escapasse da gravidade da Terra em uma espaçonave futurista e voasse para as profundezas do espaço a 95% da velocidade da luz por 10 anos, algo impressionante ia acontecer. Graças à dilatação do tempo nessas altas velocidades, você teria experimentado esse tempo mais devagar do que as pessoas na Terra, o que significa que esses 10 anos para você iam equivaler a 32 anos para as pessoas aqui. É bem difícil de entender, mas por causa de tudo isso, podemos afirmar com certeza que os viajantes do tempo realmente caminham pela Terra, ou seja, cada pessoa que passou um período prolongado no espaço. Como se não pudesse ficar mais legal, né? Esses viajantes no tempo fazendo a nossa vida parecer tão monótona e sem graça. Bom, com essa lição de física é hora de encerrar nossa análise das fotos que supostamente provam que a viagem no tempo existe. Você acha que eu consegui desbancar todas as fotos? Ou ainda acredita que os viajantes do tempo caminham entre nós? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.